Boa noite, irmãos. Graça e paz. Hoje, dando sequência aí, né, nos estudos da nossa Confissão de Fé de Westminster, nós, em nome de Jesus, vamos terminar hoje a sessão que fala de Cristo, o mediador. A gente viu até aqui 6 sessões. 6 não, 5, faltam 3. E é muita coisa, é muito denso o estudo, e é bom a gente de vez em quando voltar lá no YouTube e ver inclusive as outras aulas que já foram dadas, porque a gente acaba perdendo muita coisa, né? E falar do nosso Salvador, da obra dele, da pessoa dele ainda mais profundo, né? A Bíblia diz que é a profundidade das riquezas, tanto do conhecimento, da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus. Deus é muito profundo, é muito além do que a gente pode até mensurar. A gente arranha, né, um pouquinho daquilo que a gente tem capacidade de entender. Vamos orar pedindo a Deus iluminação. Deus, nós te louvamos, ó Pai, por estarmos juntos, unidos aqui. Te louvamos, ó Deus, por esse estudo, Deus, que tem sido feito aí. Nós temos acompanhado esse documento tão importante para a vida da igreja, que é a Confissão de Fé de Westminster. Rogamos, ó Deus, o Teu Espírito Santo nos conduza nesse estudo, que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, capacita-nos, ó Deus, a entender tudo aquilo que vai ser falado aqui, tudo que já foi dito, inclusive, ó Deus, que o Espírito Santo possa trazer à nossa memória, Deus, que a gente possa, de fato, aprender com o Senhor, aprender do Senhor, ó Deus, para poder também dar aos outros, ó Pai, explicar aos outros, mostrar aos outros a grandeza do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. E nós estamos falando aí, né? De Cristo, o mediador. E até agora a gente viu tanta coisa a respeito de Jesus, né? Nós vimos os três ofícios, os santos ofícios de Jesus, né? Jesus como profeta, como sacerdote, como rei. Vimos que todos os profetas, todos os sacerdotes que antes dele vieram, eram apenas sombra de tudo que Jesus veio fazer, né? Que o seu reinado é eterno. A gente viu aí também, né, de Cristo a divindade e a humanidade de Cristo, complexo, e agora vai ficar mais complexo um pouquinho aqui a partir da sessão 7. Tenta explicar, mas acaba, né, embaralhando um pouco mais. Eu vou tentar trazer o mais simples possível para os irmãos aqui. A gente viu, né, a natureza divina e a natureza humana de Cristo coexistem numa só pessoa, mas sem que uma sobressaia, sem que uma cumpra a função da outra, né? Sem que uma... a gente viu que Jesus não usou como usurpação o ser igual a Deus. Tudo que ele fez foi como ser humano, né? Mas era necessário que ele fosse divino para poder estar lá diante de Deus, já que nenhum ser humano jamais viu a Deus. O único homem capaz de ver Deus e estar lá até hoje intercedendo por nós é Cristo, porque ele tem também a natureza divina. A gente viu do Espírito Santo, né, o papel do Espírito Santo na vida de Jesus, né, desde o nascimento, desde a concepção, né, que ele foi gerado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo capacitou, ele cresceu cheio do Espírito, na plenitude do Espírito. Tudo que ele fez, né, foi através do Espírito Santo. Os milagres que Jesus fez, tudo que ele realizou, o fato dele não ter pecado, dele conseguir viver 33 anos, imagina um ser humano aí viver 33 anos sem pecado, né? O Espírito Santo agindo nele, o mesmo Espírito que estava em Cristo. Eu creio nisso, eu gosto de pensar nisso, que o Espírito Santo também estava experimentando em Jesus tudo aquilo, todos os nossos sentimentos, tudo aquilo que é próprio do ser humano, para que hoje ele pudesse ser o nosso Consolador, ele tivesse essa experiência, saber na prática o que é um ser humano. Eu penso assim, tá, gente? Não estou falando que é isso que aconteceu, não, mas eu gosto de pensar nisso, que o Espírito Santo agindo em Cristo, aprendeu também tudo que a humanidade precisa, como é que a gente age, o que sente, o que nos leva a pecar, e hoje ele consegue nos assistir. Ele consegue, né, nas nossas dificuldades, nas nossas debilidades, aí, nos guiar. Né? Vimos também que ele, o Espírito Santo, né, fez de Cristo, né, um mediador, ele, o nosso fiador. Jesus foi ali, né, e garantiu, né, garante a nossa salvação pela obra que ele fez. Vimos aí que Cristo, tudo que ele fez, por mais que tenha o Espírito Santo, né, que ele era Deus, ele era homem, tudo isso foi de forma voluntária. Jesus se entregou porque ele quis. Né? Ele fala, né, em João, se eu não estou enganado, que ninguém tira a minha vida. Eu
dor. Ele se deu por nós, né? Isso tem algo importante, né? Ele foi atormentado, sofreu. Os sofrimentos de Jesus como homem foram profundos demais, né? Não fosse o Espírito Santo ali, acho que não suportaria, nenhum ser humano suporta o que Jesus passou, né? A própria tentação dele ali, naqueles 40 dias no deserto, foi complicado, mas ele fez tudo isso por mim e por você. E nós somos, né, aquilo que vai trazer alegria para Jesus. Nós somos o povo dele, prometido para ele antes da fundação do mundo, né? Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Jesus veio redimir não só a humanidade, toda a criação, tudo que foi afetado pelo pecado. Ele veio redimir tudo isso e para ele mesmo, para que ele tenha no final uma igreja gloriosa, uma criação perfeita, assim como foi. Aquilo que Adão não conseguiu fazer, Cristo fez. Nós vimos que o nosso Salvador está vivo, reina com Deus, que foi assunto aos céus, não está à direita de Deus, e que ele vai voltar. Não mais como um servo sofredor, não mais para dar sua vida, mas agora como um rei, vestido de glória, adornado, né, com uma comitiva maravilhosa sobre as nuvens do céu. Todo olho verá, toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar. Não vai ter homem sobre a face da terra, vivo ou morto, que não vai se dobrar ao nosso Senhor. Todo joelho se dobrará. Vemos, né, que nele, acho que a gente parou na sessão 5, né? Semana passada. Diz assim: o Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, sacrifício que pelo eterno Espírito ele ofereceu a Deus uma só vez, satisfez plenamente a justiça do Pai. E para todos aqueles que o Pai lhe deu, adquiriu não só a reconciliação, como também a herança, né? Por causa de Cristo, nós não só fomos reconciliados com Deus, mas agora herdamos com Ele tudo aquilo que Ele tem direito. Não porque nós merecemos, não porque nós tínhamos algum, não, mas pela justiça de Cristo. Porque Ele nos justificou diante de Deus, porque Ele satisfez tudo aquilo que Deus deveria cobrar de mim e de você. Tudo aquilo que eu e você devíamos foi pago, 100% pago em Cristo Jesus. E a nós, irmãos, só nos basta crer, só nos resta a fé, que inclusive isso é um dom de Deus segundo as Escrituras. A gente estava falando agora da responsabilidade humana, de alguma forma maravilhosa, não sei como isso acontece, mas a gente acaba dizendo sim, eu quero. Mas primeiro, Deus age em nós, para que a gente consiga abrir a boca. Nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados. Morto consegue falar, morto consegue confessar, morto consegue dizer sim para alguma coisa. Então, vivificados pela cruz de Cristo, hoje a gente está aqui e podemos dizer sim a Ele. Nós temos, de alguma forma, não sei como, a nossa responsabilidade nisso, de dizer sim, mas tem um processo que a gente está passando por ele, que é a de santificação. E nesse processo, cabe a mim e a você muitos afazeres aí. Vamos lá então, sessão 6. Ainda que a obra da redenção não foi realmente cumprida por Cristo, senão depois da sua encarnação, contudo, a virtude, a eficácia e os benefícios dela em todas as épocas, sucessivamente desde o princípio do mundo, foram comunicados aos eleitos naquelas promessas, tipos e sacrifícios pelos quais ele foi revelado e significado como a semente da mulher, que devia esmagar a cabeça da serpente, como o cordeiro morto desde o princípio do mundo, sendo o mesmo, ontem, hoje e sempre. De uma forma bem simples, o que está dizendo isso aqui? O que esse texto, esse parágrafo tão bem escrito aqui, né, de uma forma bem tranquila, o que isso quer dizer? Que todos os homens que foram salvos desde o princípio do mundo, o que serão salvos ainda, foram salvos pela obra redentora de Cristo. Sem exceção. Todos os que foram salvos pelo que Cristo fez. Mas aí entra uma complicação. Como é que o povo antigo foi salvo se Jesus não tinha vindo ainda? Não é verdade? Aí eu falo para você, da mesma forma, algum de nós viu a Cristo, falou com Ele, andou com Ele,
conversou com ele? Não. Mas nós cremos na obra dele, não cremos? Nós cremos no Cristo que já veio, que se deu naquela cruz, que morreu naquela cruz, que ressuscitou, que está no céu, está à direita de Deus, né? E que nos assiste, está ali 24 horas por dia intercedendo por nós, é o nosso sumo sacerdote, supremo pastor. Então nós somos salvos pelo que Cristo fez, a gente crê que Cristo fez e aguardamos a segunda vinda dele. Os que antes dele foram salvos porque acreditavam que ele viria. E tudo aquilo que foi feito no Antigo Testamento, o sacerdócio, a lei, os mandamentos, tudo isso apontava para esse Messias. Eram todos tipos de Cristo. A arca, o tabernáculo, tudo significava Jesus. E aqueles antes de nós entenderam essas coisas. Pela fé, Abraão, inclusive chamado o pai da fé, a Bíblia não diz que ele foi justificado pela fé? Ele aguardava. Ele não disse, quando foi dar o filho dele ali, o que ele falou? Que o menino perguntou, cadê o cordeiro para o sacrifício? O que ele disse? Deus proverá para si o cordeiro. A fé de Abraão estava focada em Cristo, naquele que viria. Tudo que se passou, desde antes, desde Eva lá, Gênesis 3,15. A promessa que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Todos que antes de nós foram salvos, ou antes de Abraão, foram salvos crendo naquilo que Deus falou, já no Éden. Que da mulher, da semente da mulher, viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente de uma vez por todas. É isso que simplificadamente está dizendo aqui. Todos os que foram salvos antes de Jesus foram salvos porque creram no que ele faria. Ou seja, a obra de Jesus não foi realmente cumprida, como diz aqui, senão quando ele foi encarnado. Jesus só completou a obra toda quando ele se encarnou e morreu naquela cruz. Mas antes disso, todo aquele que creu que isso iria acontecer, todo que creu, talvez não creu que ele fosse ser crucificado, não entendia que fosse assim, mas sabia que ele viria. Sabia que o Redentor viria, que de alguma forma ele iria libertar o povo de uma vez por toda do poder do pecado. Então essa redenção foi aplicada a todos eles mesmo antes de Cristo nascer, mesmo desde antes da fundação do mundo, na verdade, né? E há escolhidos, irmãos, a igreja de Cristo é muito antes de mim e de você, muito antes da fundação da palavra igreja, né, ser descrita. Deus tinha uma nação, Deus tinha um povo dele. Hoje, essa nação, né, que se chama Israel, ainda existe esse Israel espiritual de Deus. Mas não é mais aquela nação, aquele reino terreno, visível. É a igreja invisível de Deus. E não mais uma só localidade, não é mais só do Oriente, não é só mais de um determinado lugar, para um só povo, é para todas as nações. Para todas as nações. Hoje todas as nações, claro, se ouvirem o Evangelho, têm oportunidade de crer no Filho de Deus. Aliás, é isso que Cristo veio fazer. Destruir a obra do diabo, que a Bíblia diz, fala que quando Jesus veio e aprisionou o valente, né? O valente estava solto. Jesus veio, prendeu ele, e depois de Cristo, depois da morte, depois da assunção, da ressurreição de Cristo, o diabo já não consegue mais, não tem poder mais de impedir que o evangelho avance. Que nos garante isso? A própria Bíblia. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E não vai prevalecer. E não prevaleceram. Então, olha, todos os truques, todas as artimanhas que Satanás tentou desde a fundação do mundo para impedir que esse Redentor nascesse. Tudo que ele fez, gente, pode olhar, as guerras, as batalhas que teve, Davi, quando ele tentou matar Davi diversas vezes, quantas vezes Davi foi perseguido por Saul. Por que Davi era tão perseguido assim? Porque Deus prometeu que dele viria o Salvador. Tudo que aconteceu na história da humanidade com o povo judeu foi para tentar exterminar esse povo. Quer ver uma história bacana que deixa isso bem claro? Olha o livro de Esther. Quando... Como é que é o nome do rapaz que iria matar Mordecai, gente?
Amã. Eu confundo com Naamã. É Amã. Quando Amã descobre que Mordecai era judeu, Mordecai não se curva a ele, em vez de Mordecai dirigir a sua ira, Amã dirigir a sua ira somente para Mordecai, o que ele faz? Ele quer matar o povo judeu inteiro. Ali Amã estava sendo objeto de Satanás para tentar destruir o povo judeu. Era isso que ele queria. Na verdade, o que Satanás sempre quis é tirar do mundo a possibilidade do nascimento daquele que iria esmagar a cabeça dele. Porque ele sabia que ele viria. Então, tudo que ele fez foi para impedir isso. Tudo, o tempo inteiro. Olha para a história da humanidade inteira, a história do povo judeu, guerras, batalhas, foram lá levados ao exílio e tal, essa coisa tudo aí. A gente vê a mão de Deus nisso, mas tudo que Satanás intentou nisso foi impedir que o Messias viesse. Era o grande plano dele. E quando Cristo veio, ele agindo no meio do povo ali, levando Cristo à morte, ele não sabia o plano perfeito de Deus. E isso é perfeito, isso é maravilhoso de ver. A Bíblia diz que os anjos anelavam escrutar, conhecer esse plano. Se nem os anjos conheciam, o cramunhão também não conhecia, porque ele também era um dos anjos. Nem os anjos conheciam o plano perfeito de Deus, que era Jesus naquela cruz. E quando Cristo naquela cruz foi pregado, Satanás foi derrotado. E ele não teve mais poder para enganar as nações. Não tem mais. Tem, continua agindo aí. Mas o evangelho é pregado. Cristo, hoje, foi colocado em evidência. A cruz colocou Jesus em evidência. E o que o ser humano faz é, de forma deliberada, negá-lo, porque Jesus representa, vai contra tudo aquilo que eu e você, que a nossa carne quer. Jesus ensinou tudo o oposto disso, né? Jesus ensinou a se doar, a se dar, a amar o inimigo, a orar pelo inimigo, a se dar pelo outro. A vida cristã, meus irmãos, é muito mais voltada para o outro do que para nós, ou deveria ser. Só que a gente aprendeu erradamente a nossa caminhada cristã aí nos últimos tempos, nos últimos anos, o evangelicalismo brasileiro, como diria o pastor Manuel, ou não só, ocidental aí, destruiu a ideia de que o evangelho nos transforma para que a gente se doe, para que a gente se dê ao outro. Isso acabou. A gente está na igreja porque a gente quer uma vida melhor. Não é não? Fala que não é. Certa vez nós estávamos no monte junto, orando, e foram feito um monte de pedido de oração, a Conceição estava lá. E eu chamei a atenção para a hora da oração que todos os pedidos que a gente fez eram materiais. Todos eles. Jesus veio para mudar isso. Mas isso está arraigado dentro da gente. A gente quer e a gente quer. E esquece que o nosso papel, uma vez transformados, é agir como Jesus agiu. O que Jesus fez o tempo todo? Se deu. Você pensava que não precisava, né? A gente pensa assim, pensava que não precisava dessas coisas, mas isso é a transformação que Cristo veio fazer em nós, é justamente essa. Agora, para e pensa na vida pregressa aí. Tão pouco tempo atrás. Vê se faz sentido aquela caminhada. Não é um trem sem propósito? Não é uma vida sem rumo? Não faz sentido a vida lá fora. Prazeres e coisas daqui, coisas ali, coisa boa daqui, tudo que dá prazer, tudo que é bom, tudo que é agradável ao corpo, à carne. Mas e o final de tudo? Onde é que a gente fica nisso, né? Então Jesus veio e ele aplicou toda essa redenção. Todo aquele que antes de Jesus morreu e foi salvo olhando para ele. Sabendo que ele viria, crendo que ele viria. Talvez não soubesse exatamente a forma. Alguns aí, Deus deu esse vislumbre, Isaías e tantos outros profetas. Isaías 53, então, nossa, Isaías para mim é o mais messiânico dos profetas, creio eu. Deus revelou de alguma forma ali os salmos, quantas coisas falam os salmos ali a respeito de Jesus, mas tudo isso apontava para ele.
Tudo apontava para a pessoa dele. E na plenitude dos tempos, Deus foi tão perfeito, Deus sabia a hora exata, o tempo exato, o dia exato, quando ele deveria vir, quando ele deveria nascer. E chamou aquilo de plenitude dos tempos. Quando estava pleno, completo, completou o tempo de Deus, Jesus veio. E dividiu a história. O povo pode até negar que Jesus é filho de Deus, que isso e aquilo, mas negar que ele pisou nessa terra é impossível. Ele mudou a história, ele dividiu o tempo. A nossa forma de contar o tempo é antes de Cristo e depois de Cristo. Não dá. Não dá. E se a gente for levar a fundo, né, estudar um pouco mais aí a fundo, você vai ver que a própria ressurreição de Cristo é algo dificílimo de ser negado. Muito difícil de ser negado que Cristo ressuscitou. Vamos lá, seção 7. Cristo, na obra da mediação, age de conformidade com as suas duas naturezas, fazendo cada natureza o que lhe é próprio. Contudo, em razão da unidade da pessoa, o que é próprio a uma natureza é, às vezes, na Escritura, atribuída à pessoa, denominada pela outra natureza. Complicadinho, né? Jesus é Deus e homem. Isso a gente já viu, a gente já aceitou, já sabe. Isso acontece que tem coisas que Jesus faz ou fez que muitas vezes que ele fez como homem e é atribuída à pessoa divina dele. Ou que ele fez como Deus é atribuído para a pessoa humana dele. Quer ver? Deixa eu ver se tem um texto. No finalzinho tem um texto aqui que ajuda isso. Quer ver? Atos, capítulo 20, 28, diz assim. Os presbíteros, né, são advertidos para cuidar da igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Certo? A igreja que Deus comprou com o seu próprio sangue. Ou seja, está atribuindo à divindade algo que o homem fez. Apesar que a gente não dá para separar as duas coisas, Jesus era 100% homem, era 100% Deus, mas ele estava numa pessoa só. Quem viu a Cristo, viu a Deus. Quem viu Jesus, viu Deus. Certo? Então, ele era completo, ele era Deus. Acontece que o que ele fez como ser humano, aí a própria Bíblia nos diz isso, ele não usou, como é que eu vou dizer aqui, o direito, ou o poder, ou a divindade dele, enquanto ele fez o que fez. A obra redentora dele não foi feita enquanto Deus, foi feita enquanto homem. É impossível separar as duas naturezas, ele estava andando ali, foi capacitado a cumprir tudo isso, a gente viu que pelo Espírito Santo de Deus. Então, é uma pessoa, duas naturezas. É Cristo que salva. Mas que Cristo que salva? O Cristo, Jesus. Não é Jesus. A gente tem um intercessor. A Bíblia diz que nós temos um só mediador entre Deus e os homens. E diz que esse mediador é Jesus Cristo, homem. Ele precisava ser homem para como homem não pecar, para como homem não errar, para como homem não falhar, para acertar naquilo que Adão errou. Para cumprir o que Adão não fez. A escolha que Adão teve, quando a Eva ofereceu a fruta para ele, Cristo também teve. Mas ele foi até o final. Ele não renegou, ele não voltou, ele não rejeitou, ele não cedeu. Adão cedeu. Então, Jesus Cristo, homem, intercede por nós. É necessário que fosse um homem perfeito, para que fosse oferecido em sacrifício. Mas, como eu disse, como é que Deus, se a ele mesmo diz que um homem não pode comparecer perante ele, que seria fulminado, como é que ele resolveu essa questão? Ele mesmo se encarnou. Ele mesmo se fez homem. Deus é Pai, é Filho, na pessoa de Cristo, e Espírito Santo, na pessoa do próprio Espírito. Deus resolveu o problema, o dilema que ele tinha, que era de como é que alguém vai assistir. Hoje nós temos Jesus intercedendo por nós, diante de Deus, 24 horas por dia, está lá. Você erra, vacila, peca, não põe na conta dele não, está aqui, eu já paguei. Mostra lá a cruz para ele, o sangue para ele. Imagina que tanto de vez, né? Por quantas e quantas pessoas Cristo não o faz, mas ele está lá, diante de Deus, à direita de Deus, à destra de Deus. E quando voltar, quando nós formos glorificados, o que a gente vai ver é Cristo. Nós vamos vê-lo como ele é.
nós o veremos. As mãozinhas furadas, o lado traspassado, talvez a testa marcada com a coroa. Teremos um corpo semelhante ao dele, o nosso corpo perfeitinho, sem mácula, sem defeito, sem nada sobrando, sem nada faltando. Mas o dele vai estar marcado por mim e por você. Então Cristo é uma pessoa, a pessoa de Cristo nos salva. E nessa pessoa tem as duas divindades. Era necessário que assim fosse. Senão como é que a gente ia fazer? Como é que Deus ia resolver essa questão lá? Tinha que ser um homem perfeito, sem pecado, sem mácula, o cordeiro perfeito, né? Jesus tem os atributos de Deus, ele tem o poder de Deus, ele tem o conhecimento de Deus, ele é Deus, mas ele não usou disso de forma nenhuma, enquanto aqui esteve como para poder fazer o que fez. Ele usa essa natureza hoje diante do próprio Deus lá para interceder por mim e por você. E como eu disse, né, algumas vezes as escrituras fazem isso, atribui a uma pessoa o que a outra fez, ou vice-versa. É isso que essa sessão está dizendo. Eu acho que eu consegui explicar aí, né? Ou não. Deu para entender? Alguém tem alguma dúvida? Paulo? Está tranquilo? Jossane? Renilda? Está tranquilo, hein? Então posso ir para a próxima. Eu vou acabar aqui, porque o pastor... Ah, gente, eu esqueci de avisar. O pastor não está presente hoje, porque ele está terminando uma pós-graduação no seminário, e algumas vezes no mês tem aula lá presencial. E essa semana é a semana presencial de aula lá, então ele tem que estar lá. Mas deve estar acabando já também. Graças a Deus. Beleza? Então, sessão 8. Aí, vai terminar. Cristo, com toda certeza e eficazmente, aplica e comunica a salvação a todos aqueles para os quais ele adquiriu. Isto ele consegue fazendo intercessão por eles, revelando-lhes a palavra e pela palavra os mistérios da salvação, persuadindo-os eficazmente pelo seu Espírito a crer e a obedecer, dirigindo os corações deles pela sua palavra e pelo seu onipotente poder e sabedoria, da maneira e pelos meios mais conformes com a sua admirável e inescrutável dispensação. Cristo, com toda certeza e eficazmente, o que Cristo fez lá na cruz, ele comunica a mim e a você. Nós somos salvos por aquilo que Cristo fez e ele faz com que isso chegue até nós. Ele comunica isso a nós, essa salvação, aquilo que ele adquiriu, ele faz isso. Mas ele faz isso como? Intercedendo por nós, revelando-se a nós, ele se revelou na sua pessoa, mas ele se revela na palavra e através do Espírito nos dirigindo, nos capacitando tanto a compreender a palavra, quanto a crer e obedecer essa palavra. Então, a obra de Cristo, a obra que Cristo fez lá, está concluída, mas ele continua agindo em nosso favor até que ele volte, né? O já e o ainda não, essa tensão que nós temos. Já salvos, mas ainda não glorificados. É essa tensão que nós temos. Mas Jesus continua e continua fazendo isso de forma eficaz. Ele nos representa diante de Deus, ele intercede por nós, ele se revelou a nós na sua pessoa, ele se revela a nós na sua palavra, os mistérios da salvação que eu e você precisamos entender para ser salvo está aqui. Então, você fica viajando, tem hora que o povo fica viajando na maionese, procurando coisa na Bíblia daqui, dali, e procurando um tanto de trem aí. O que você precisa entender para a sua salvação está aqui, e é claro. Fica procurando batatinha, outras coisas para lá, outra coisa para cá. E, quem é que é isso, quem é que é aquilo. Não importa quem vai ser o anticristo, não importa o dia que vai. Não importa nada disso. Importa que Jesus salvou a igreja dele, garante a nossa salvação. Isso é garantido. Não importa os governos que virão, o que vai acontecer, nada disso importa. Importa a gente compreender a palavra de Deus, crer nela, conhecê-la e aplicar essa palavra, viver essa palavra que é o mais complicado. É aí onde entra a questão nossa. Nós não temos a plenitude do Espírito como Cristo teve, mas Pedro diz que tudo que eu e você precisamos para uma vida de piedade, nós temos acesso. Por isso, quando Jesus vier e vai cobrar de nós santidade, ele já deu as ferramentas para que eu e você vivamos em santidade. Ele não está cobrando de nós nada que ele não tenha feito. Tudo ele faz, ele intercede por nós, está lá diante de Deus,
Ele se revelou a nós como pessoa, ele veio aí, andou no nosso meio aí, temos a palavra dele. Não bastasse isso, temos o Espírito Santo que nos ajuda a compreender essa palavra e que nos habilita a obedecê-la. É isso que está dizendo isso aqui. Então, uma aplicação certa e efetiva. O que Cristo fez, o que eu e você, quando conseguimos cumprir as palavras de Deus, quando a gente consegue andar na linha, quando a gente consegue, né, cumprir, ser um crente bacaninha, não é louvor e mérito meu e seu. A Bíblia diz que Deus efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Irmãos, é Deus o tempo todo. É Deus o tempo todo. Olha que trem bacana, maravilhoso de pensar. Está lascado. A nossa segurança é: que segurança tenho em Jesus, pois nele tenho paz, vida e luz. Não é isso? A nossa segurança. Ele é suficiente. Isso que precisa estar claro. A gente fica muitas vezes quebrando a cabeça daqui e dali e tentando de alguma forma ajudar na nossa... Mas tudo que Cristo fez é suficiente, irmãos. Ele é suficiente para mim, para você, para quantos outros virão, para todos os outros que veio antes de mim e de você. A obra dele é suficiente para nos salvar. E continua de forma... Ele vai nos dando, olha, você vê, ele cobra de nós santidade, mas ele nos dá ferramentas e ele mesmo, através do Espírito Santo, age em nós. Quando o Espírito Santo está agindo dentro de mim e de você, é Jesus, é o próprio Deus. O Espírito Santo não é Deus. Deus não é três, é um Pai, Filho e Espírito Santo, é o próprio Cristo agindo em nós. O Espírito do qual ele tinha plenitude está em mim e em você. E nos convence diariamente do pecado, da justiça e do juízo. Todo dia, todo dia, todo dia. É o Espírito Santo que ajuda a gente a entender a Bíblia. E não se engane, irmãos. A quem muito é dado, muito será cobrado. Eu falo isso algumas vezes. Aqueles que foram salvos antes de Cristo não tiveram acesso ao material que nós temos, não. Nós temos a história toda contando, e pode olhar para a história, confirma a Bíblia. Eles tinham só uma promessa. E nós temos garantias visíveis, palpáveis, táteis. A gente pode ver, pode estudar, pode ouvir, pode ler na nossa língua. Está achando o quê? Esse tanto de gente dentro das igrejas aí, para lá, para cá, para lá, para cá. O dia que Jesus vier, ele falou que vai ter menos juízo para Sodoma e Gomorra do que para nós. Na verdade, falou isso para os judeus no tempo dele. Agora imagina para nós. A Bíblia estava sendo escrita, irmãos, ao longo de 1.400 anos levou para ser escrito esse livro aqui. A gente tem acesso a ela completinha, bonitinha. Quantas pessoas Deus não usou para fechar esse cânon bíblico que eu e você temos? Olha esse documento mesmo que nasceu, foi lá em Westminster, um negócio que teve lá. Oh, meu Deus. Uma reunião que teve da galera lá para debater Bíblia, a palavra de Deus, o cânon bíblico, inclusive. Olha aí. Olha os documentos que nós temos. Quantas coisas mais nós temos do que aquele povo, do que aqueles primeiros. E a nossa fé está onde? A gente fica olhando a Bíblia brecha para poder viver nossos prazeres. É isso. A gente está procurando brecha na Bíblia para viver amizade com o mundo. Ah, mas eu posso ouvir isso aqui porque a Bíblia não fala que é pecado. Ah, eu posso fazer aquilo ali porque a Bíblia não fala que é pecado. Entende? A gente fica procurando essas coisinhas assim. Para justificar a nossa carne. É isso que a gente faz. Rapaz, isso não é nem tanto tempo assim. Sei lá, 10, 15 anos atrás, o que crente debate hoje na igreja não era nem assunto nas igrejas. Não era nem assunto. Você via crente conversando, o papo de crente, a linguagem de crente era até cansativa. Santo, varão para lá, varão para cá, misericórdia. Graças a Deus. Era Deus, Deus, Deus. O cara tinha Deus na boca 24 horas por dia. Hoje a gente não consegue sair do culto e nem conversar a respeito de uma pregação que teve.
A gente sai do culto no domingo, e aí estou eu lá, vai comer um macarrão ali e tá olhando o jogo do Cruzeiro. Olha o nível que a gente está, cara. Olha o nível nosso como cristãos. Cristãos. Coisas parecem bobas, né? Parecem coisas. Oh, vamos voltar um pouco atrás aí, quando o protestantismo nem era tão forte assim. O povo mais velho, que era católico até. O povo comprava na caderneta, gente. O cara apertava a mão do outro e vendia uma casa para ele sem ter dinheiro no bolso. Entende? Jamais você viu um filho até fazer assim com um pai. Hoje o menino quer levantar e debater. Entende? A pessoa está dentro da igreja, está vivendo coisas aí, assuntos que nem... O que importa de verdade é isso aqui, gente. Salvação, vida eterna, morar no céu. E Jesus fez e continua fazendo de forma eficaz. Ele fala comigo, com você, todo dia, todo dia, todo dia. E o trabalho do Espírito Santo, ele continua. Gente, Jesus é tão maravilhoso que ele fez tudo, carregou nossa cruz, carregou nosso pecado, morreu nossa morte. E para que a gente consiga viver a vida dele, ele continua agindo em nós. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Ele não está longe da gente, não. Habita em nós. O nosso Redentor habita em nós. Isso é bacana demais. E superou tudo, fez tudo. Tudo que podia, tudo que deveria. A parte dele está 100% pronta. 100% pronta. E ele vai cobrar a nossa parte um dia. Tem hora que dá um medo a gente pensar nisso. É complicado a gente estar aqui na frente, dentro dessa sala, porque a gente toma um bocado de pancada antes. Né, Paulo? A gente pensa nesses trem tudo aqui antes. E, rapaz, fazer um diagnóstico da vida, tem hora que dá até medo. Fala assim, eu não sou crente nada, não. Mas não é por mim. Não é por você. Não é por nós. É pelo que ele fez. E se ele nos chamou, se ele nos escolheu, pode ter certeza que o nosso lugar está lá. Louvado seja Deus por isso. Então, é isso. Acho que termina aqui. Essa é o estudo desse capítulo aí, de Cristo, o mediador. Volta lá, como eu falei, vê as outras aulas lá no YouTube. É bom de ver no YouTube, que você pode ver, foi 3 aulas, dá para você ver todas as 3 em sequência e mastigar ali, ter mais uma noção do que foi falado. Isso é importante, é bom. Olha o estudo de Apocalipse, rapaz, tem lá no YouTube da igreja. Nossa, é bom demais, é bom demais. Tem muito material, tem muita coisa boa que a Vida Nova colocou, que o pastor tem feito aí. Tem muita coisa boa lá no YouTube, vale a pena assistir, compartilhar com outras pessoas, vale muito a pena, é muita coisa boa. Deus falando muito e muito aqui na igreja, e a gente precisa estar atento ao que ele tem falado. Precisa abrir os ouvidos, parar um pouco. A gente fica ouvindo Hernandes, eu estava vendo Esther, um estudo de Esther maravilhoso, bom demais também. Augusto Nicodemos, e tanta... Eu gosto de Jonas Madureira. A gente fica vendo tantas outras coisas, né? E está cheio de coisas, cheio de riquezas aqui no nosso próprio pomar. Cheio de frutos aqui para a gente caçando coisa lá fora. Não estou falando que é errado assistir outros não, viu, gente? Pode ir, pode ver lá, mas a gente podia gastar um pouco mais de tempo com a nossa igreja ali. Tem muita coisa boa lá, vale a pena. E outra coisa que eu queria falar é a respeito da leitura bíblica. Nós temos aí, né, como é que chama? A cadernetinha. Aqui, ó, o plano de leitura. Está aqui. A gente está seguindo esse plano de leitura aqui. Eu estou um pouquinho à frente aqui. Mas... E tem uns irmãos aí também que estão escrevendo, né, os 4 evangelhos. Tem uma galera que está fazendo isso aí. Então, continua focado, firme. A gente não está lembrado muito, a gente está enfalhado aí como conselho nessa, mas a gente estamos juntos aí. Não esquecer o final do ano, vamos fazer outra festa bonita aí, para a glória de Deus, né? A gente continuar lendo aí a Bíblia de Deus.
a Bíblia e a palavra de Deus, conhecendo cada vez mais, porque o que vai fazer diferença na nossa vida é a palavra de Deus. O resto é balela. O resto é conversa. Pode ouvir música, pode fazer o que for, um monte de trem aí, mas o que muda a nossa vida é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Acho que termina aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, pode falar. Dá uma olhada no YouTube, gente. Tem assuntos que é muito denso, muito complicado, aí vale a pena voltar lá, dar uma olhadinha. Vamos orar. Deus, bendito és tu, Pai, que tem misericórdia, que tem amor imenso por nós. E a gente pode perceber isso mais uma vez através desse estudo, ó Deus. Quão maravilhoso o Senhor é, quão perfeito o Senhor é, quão grande o Senhor é. E quão pequenos nós somos. Quão insignificantes somos diante da tua grandeza, Deus. Mas aprove ao Senhor nos amar, nos escolher, nos chamar para ser um povo seu. E como a gente viu aqui hoje, o Senhor continua nos ajudando, nos dando ferramenta, nos guiando para que a gente chegue lá. Te agradecemos, ó Deus, e pedimos que em nome de Jesus a gente consiga, a gente tenha força. Pai querido, que a gente arranca de onde puder, para que a gente possa segui-lo como o Senhor merece, conforme a sua vontade, conforme a sua determinação, conforme a sua palavra. Porque nada menos que isso o Senhor não vai aceitar. E te glorificamos por isso também. Te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de, como igreja, estar aqui estudando do Senhor. E te pedimos, ó Deus, por aqueles que vão ter acesso a essa palavra pela internet, que vão ler, que vão ouvir, que eles sejam tão profundamente alcançados quanto nós. Pai, fala conosco, modifica, Deus, a nossa vida, muda o nosso caráter, muda a gente por completo através da tua palavra. O Senhor nos garante, Deus, que até o dia do seu Filho, o Senhor há de completar essa obra maravilhosa em nós. E nós rogamos, ó Deus, que o Senhor faça isso o mais rápido possível, Pai, porque nós queremos ver o nosso Criador. Nós oramos em nome dele e para a glória dele. Nós fazemos isso em nome de Cristo. Amém.